Que alegria, satisfação muito grande poder estar aqui mais uma vez com os nossos irmãos, glorificar o nome do Senhor Jesus por essa rica e maravilhosa oportunidade de poder trazer a mensagem do Senhor a cada um de vocês. De verdade, eu estou muito contente, muito alegre por mais uma vez poder estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre oração. Quem sabe você se pergunta por que eu falo tanto de oração. Na verdade, eu entendi que a chave para toda resposta de ministério, de vida, saúde, família, prosperidade, presença de Deus, espiritualidade, tudo isso está envolto intrinsecamente na oração. Essa é uma realidade que a gente precisa compreender e é um mundo que a gente não conhece muito, mas eu acredito que com essas palavras que eu tenho passado para cada um dos irmãos, eu creio que a tua vida pode ser transformada do dia para a noite se nós simplesmente aprendermos a orar. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca Deus no oculto e o Deus que vê o oculto te recompensará. Existem diversos aprendizados aqui que nós podemos falar a respeito desse tema específico, tá bom? O primeiro é o seguinte, você observa que Jesus fala assim, olha, você quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca Deus no oculto. Por que o quarto? Já parou para pensar nisso? Bom, na realidade, o quarto é sinônimo de intimidade, certo? Então, assim, primeiro que Jesus está dizendo que nós precisamos buscar a Deus no íntimo. É só você e Deus, aonde você se abre de verdade na presença de Deus. Porque, na realidade, quando nós estamos sozinhos, é quando nós revelamos quem nós somos de verdade, né? Então, entrar no quarto, você vai estar promovendo um tipo de intimidade com o seu Deus, tá bom? E você vai estar procurando ter um relacionamento com o seu Deus. Então nós aprendemos isso com Jesus, né? Porque quarto é lugar de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. Fechar a porta fala de exclusividade. Deixa o mundo lá fora, não precisa se expor. Outros sim, irmãos, eu acho uma coisa muito interessante. Por exemplo, as nossas orações na congregação e as orações na nossa casa são totalmente diferentes, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos um exemplo. Quando você vai na congregação, a tua oração é assim, ó Senhor, meu Deus, digníssimo, maravilhoso, é o Pai da eternidade, meu apoio, meu abrigo, meu seguro, né? Mas quando você está em casa, a tua oração é bem diferente, não é mesmo? A gente se rasga mais, a gente chora mais, né? Ai, Jesus, eu sou um pecador, eu preciso da sua ajuda, me cura, me ajuda a ficar de pé, né? Então a oração que a gente faz em casa é uma oração sempre de mais entrega, né? Uma oração sempre mais sincera do que a oração que a gente faz na frente das outras pessoas. Outros sim, irmãos, você aprende nesse texto o seguinte, a Bíblia diz assim, buscai ao teu Deus no oculto e Deus que vê o oculto te recompensará. Então você consegue observar que Deus está no oculto e você está buscando a Deus no oculto. É como se a Bíblia dissesse assim, olha, Deus está no mesmo ambiente que você está no período da sua oração. Então não esqueça disso, ok? Deus está no mesmo ambiente que você está no período da sua oração. Agora diz para mim, como que a gente pode fazer para não ter uma oração superficial, uma oração rasa? Primeiro, que a gente não pode estar atrelado àquela oração de rotina, né? A gente ora todos os dias, amém por isso, e eu glorifico a Deus quando uma pessoa ora todos os dias, mas a gente também tem que aprender que a Bíblia diz que a gente não pode usar de vãs repetições, porque achamos que por muito falar Deus vai responder. Na realidade, a oração, como eu sempre digo, é um diálogo e nós se entregamos a Deus na oração, crendo que Ele está ouvindo. Então seja honesto com o Senhor, seja transparente, fala das suas necessidades, adore ao nome do Senhor Jesus, tá bom? Não tem aquela oração de rotina, mas como a oração de um momento sagrado para com o seu Deus, ok? Basicamente, eu gostaria de falar sobre pontos de oração. O que a tua oração tem que ter, ok? Quais pontos a tua oração tem que ter? Eu vou citar 5 pontos de uma oração bem-sucedida aqui para você, todavia, esses 5 pontos de uma oração bem-sucedida não precisa necessariamente seguir essa ordem, ok? Você faz da ordem que você achar melhor. Mas são 5 pontos de uma oração bem-sucedida. O primeiro ponto, quando você entrar em oração, o ideal é você pedir perdão pelos seus pecados. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos os dias pecamos. E se um homem diz que não é pecador, logo ele se faz mentiroso. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar é justamente esse. Entra na presença do Senhor teu Deus e peça perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados e também peça para que o Espírito Santo te lembre de erros ou falhas que você possa ter cometido e que você não lembra, tá bom? Então peça perdão ao Senhor por causa dos seus pecados. Sempre quando você entrar na presença do seu Deus, não esqueça. Senhor, me perdoa se eu cometi algum pecado contra ti, se eu falhei contigo, se a minha língua falou uma coisa que não devia, se eu olhei para onde não devia.
me perdoa, porque a Bíblia diz que os pecados, eles fazem separação entre nós e Deus, ok? Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos justifica diante de Deus, fará com que Deus ouça as nossas orações, tá bom? Então o primeiro ponto seria esse. O segundo ponto de uma oração bem-sucedida é você agradecer a Deus. Seja grato, tá bom? Olha o que Deus te deu, olha de onde Deus tirou você, olha para sua casa, para os seus filhos, sua família, sua esposa, seu marido, seu trabalho. Você é uma pessoa bem-sucedida, Deus tem te abençoado, você tem saúde. Ou então você não tenha muita coisa, mas Deus tem te dado graça, Deus tem te dado um ministério excelente, Deus tem te dado poder. Tudo isso a gente precisa agradecer a Deus, tá bom? Pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, nesse segundo ponto, eu acho que você precisa anotar isso. É necessário que você agradeça a Deus por tudo que Ele fez e também seja grato, né, por tudo que Ele ainda vai fazer. A Bíblia diz assim: apresentai-vos ao Senhor com oração, súplicas e ações de graças. Tá? Então já estou crendo que Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo e já estou agradecendo a Deus por isso. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é a respeito de intercessão, tá bom? Então assim, na tua oração você também não pode deixar de interceder. E olha quantas pessoas você conhece que precisam de oração. Quantas milhares e milhares de pessoas que precisam de oração, que Deus pode te usar para orar por essas pessoas, tá? Então, quando você for orar, não esqueça de interceder. Interceda pela sua família, pelo seu vizinho, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelos seus entes queridos, cidades que estão desoladas. Então, você pode estar orando por pessoas que estão no hospital, no hospício, na cadeia, pessoas que estão passando necessidade, fome. Você pode estar orando por cada uma dessas pessoas e aí a gente entra no campo da intercessão, porque nós somos chamados para interceder. Quarto ponto dessa oração bem-sucedida, eu gostei muito de falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo faz, né? Que é a respeito da petição, ok? A maioria das pessoas só entra na presença de Deus para pedir. Então, o quarto ponto dessa oração é petição, tá? Assim, ore a Deus e peça a Deus. Deus quer que você peça a Ele aquilo que você precisa. Lembra do texto bíblico: pedi, dá-se-vos-á, batei, se abrirá, buscar, encontrareis? A Bíblia diz assim que nós, sendo maus, sabe dar as coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, que está no céu, nos dará coisas boas. Então Deus quer que a gente peça, tá? Não esqueça. Às vezes tem pessoas também que dizem: eu não peço nada a Deus. Não, Deus quer que você peça a Ele: Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor conhece os meus problemas e as minhas dificuldades. Senhor, dá um carro novo para mim, dá uma casa. Senhor, me dá saúde, muda a minha história. Tudo isso a gente precisa pedir a Deus, e nós não podemos deixar de pedir, mas também nós não podemos ficar a nossa oração inteira só pedindo, ok? Por fim, irmãos, o quinto ponto dessa nossa oração bem-sucedida é louvar a Deus e adorar a Deus. O quanto você tem louvado a Deus em suas orações? O quanto você tem adorado o nome do Senhor Jesus? Eu não estou falando em cantar, eu estou falando em adorar, olhar para Deus e falar da beleza de Deus. Ó Deus, como o Senhor é grande, excelente, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de uma eternidade, príncipe da paz. Então assim, os 5 pontos de uma oração bem-sucedida seria essa. Lembrando, você não precisa fazer ela robótica, nem seguir necessariamente esses 5 pontos nessa ordem, mas você tem que orar assim. É necessário, a gente precisa urgentemente aprender a orar. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, que Jesus foi registrado pelo menos 35 grandes milagres de Jesus, embora Ele tenha curado muito mais pessoas, feito muito mais milagres que não foram registrados, tá? A Bíblia fala de mais de 60 ensinos que Jesus deu, entre parábolas e ensinamentos que Ele falou para o povo, mais de 60 ensinos. A Bíblia diz que de um homem só, Jesus expulsou uma legião de demônios, que são 6.000 demônios, tá? Você sabe o que é isso? É muita coisa. Durante todo esse processo, os discípulos estavam com Jesus. Todo o processo, os discípulos caminharam com Jesus. Mas quando os discípulos foram pedir uma coisa para Jesus, eles não pediram para fazer milagre, eles não pediram para expulsar demônios, eles não pediram para ensinar como Jesus ensinava. O que eles pediram para Jesus? Ensina-nos a orar. Então que a gente possa aprender com Jesus, que a gente possa aprender com os discípulos, tá bom? Para fazermos uma oração bem-sucedida, de maneira que Deus ouça e responda as nossas orações. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente, siga o nosso canal para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.